Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel e hoje vamos falar, completando um pouquinho aquilo que falamos no nosso estudo passado, nos capítulos 9, 10 e 11 de 1 Samuel, onde Saul chega à monarquia. Mas como que está esse ambiente entre o povo? Digamos, bastante dividido. Para entendermos bem isso daí, que a Trindade Santa nos ilumine, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Sua inscrição em nosso canal é muito importante, por isso, se inscreva, comece a comentar os textos, dê o seu positivinho, ajudando-nos assim a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. O que nós vamos falar agora, você não vai encontrar nenhuma parte específica da história que vai do capítulo 9 até o capítulo 16. Já que a partir do capítulo 16, Saul ainda está na história, mas já entra um personagem chamado Davi, que vai absorver completamente a história. Saul é um rei de transição. O que é transição? Transição porque o povo estava quase 2 séculos no sistema tribal. Sem rei, conforme nós vimos, sem impostos, sem um poder centralizador. E ele, eleito o primeiro rei, ele tem que fazer justamente o contrário. É um outro sistema de governo. Poder centralizado, impostos para proteger o gado, a riqueza daqueles que estão produzindo riqueza. E garantindo assim que essas riquezas prosperem. Por isso que Saul corta um boi, tendo uma adesão maciça do povo. Isso você vai olhar lá no capítulo 11 de 1 Samuel. Então, o que nós temos? Temos essa dificuldade de todo o período de transição. Um casal que não mora junto. Quando começa a morar junto, não tem um período de adaptação. É uma transição entre a vida de solteiro para a vida de casado. E às vezes tem uma outra transição entre a vida de casados, só o casal, para com os filhos. Muda tudo. E muda bastante. Agora, o povo que vivia no período de juízes, sem pagar impostos, se unindo para lutar contra as adversidades, tem um rei. Só que Saul é um rei de transição. Um rei, ele tinha um poder central muito forte. Cobrava impostos para garantir a manutenção da ordem para todos? Não, para alguns. Então Saul, ele não vai criar uma máquina estatal, uma organização estatal com cobranças de impostos e tudo mais. Ele não constitui uma corte com funcionários hierarquizados, um mandando no outro. Ele não considerou Gabá, que era o centro naquele momento, como a sua sede de governo. Davi depois vai escolher Jerusalém, tomada dos jebuseus. Por que Gabá? Porque Gabá estava no território de Benjamim. E o povo de Benjamim falou, opa, vamos ser a capital do império. Mas não virou. Ele não teve funcionários estáveis, quer dizer, contratados para fazer um serviço longamente que se considerasse autoridades. Ele não promoveu mudanças no culto. Nós vamos perceber bem claramente que Davi promove, e Salomão mais ainda, mudanças no culto, o culto passando a servir aos interesses do rei, e ele não vai mudar a vida religiosa do povo, vai continuar deixando os vários santuários e assim por diante. Coisa que Davi já deu um meio que basta. Não, vai ser Jerusalém, vamos centralizar somente, os meus sacerdotes falarão. Com tudo isso, nós temos uma grande mudança na história do povo. A gente vai ter uma mudança de que as coisas começam a se encaminhar para aqueles que têm posse, a defesa das terras e dos bois e das propriedades daqueles que têm posse e que precisam disso contra os povos vizinhos. E ao mesmo tempo, nós vamos ter o povo sofrendo um pouco essa mudança, porque não é mais o sistema tribal, não tem mais os juízes, é o rei.
Então eles têm que ir até o rei, não tem mais a arca. Eles têm uma série de mudanças na vida, mas não são as mudanças de uma realeza que impõe. Por outro lado, os proprietários, os grandes proprietários, querem uma mudança muito mais radical, mais rápida, mais forte, garantindo-lhes de uma maneira muito forte a segurança e as leis que eles precisam para crescer mais financeiramente. O que Saul não vai dar. Aí Saul começa a ter problemas. Ele tem problemas com os grandes proprietários porque ele não vai defendê-los da maneira com que eles esperam que um monarca os defenda. E ele vai ter problema com o povo porque ele está promovendo mudanças naquilo que o povo tinha, acostumado com o sistema tribal, mas ele também não consegue se impor porque ele não criou uma máquina para ajudá-lo. Ele ainda era um rei de período de transição. Ele está com um pé no sistema tribal e um pé no sistema monárquico. E nem se caracteriza por estar no sistema monárquico e nem por estar no sistema tribal. Transição é isso, gente. De vez em quando você está mais para lá, de vez em quando você está mais para cá. E isso vai acontecer muito seriamente com Saul. Por isso que nós preparamos este vídeo aqui para explicar por que Saul não é bem visto na história. Ele vai ser depressivo, ele vai ser chato, ele vai... E aí vai surgir e explodir a figura do rei Davi, porque ele vai atender exatamente aos interesses dos grandes. Ele vai fazer tudo o que Saul não fez. Então ele vai começar uma organização estatal, ele vai constituir uma corte, ele vai escolher uma cidade para ser a sua sede, ele vai ter funcionários estáveis, ele vai ter um exército forte, com uma questão: Davi não cobrou impostos, porque ele fez guerras de expansão, ele foi tomando os territórios vizinhos, tipo Jerusalém, por exemplo, que era dos jebuseus, ele toma essa cidade e lá ele tem a pilhagem, aquilo que ele tomou é dele, ele venceu a guerra. Então ele não precisa cobrar impostos. Mas chega uma hora que o território não tem mais para onde expandir. Mar de um lado, deserto para o outro lado não dá, para o outro lado não dá. Aí o sucessor dele, Salomão, tem que cobrar altíssimos impostos. Entender isso daí, parece que a gente está falando só de política e economia. Mas nós temos Deus. Porque Deus tem um acordo para o povo. Eu vim para que todos tenham vida. O que Jesus falou em João 10,10 já vale para esse povo, que era escravo no Egito. E esse povo precisa continuar tendo condições de viver para poder melhor servir a Deus. Entrar em comunhão com Deus. Então, é muito importante entendermos isso. Aí entra a figura dos profetas, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Samuel, ele deixa a função de juiz e até um pouquinho de sacerdote para viver a função de profeta. O profeta é esse intermediário, porque você tem Deus, o rei no meio e o povo embaixo. Mas o rei está sozinho? Não. Deus tem os profetas para falar com os reis. Quando estão certos, o caminho que devem seguir. E quando estão errados, as denúncias. Infelizmente, como a monarquia vai ter muita coisa errada, os profetas vão virar um espinho para a monarquia. E serão maltratados e mortos. Assim como Jesus foi morto pelo povo do seu tempo, por falar a verdade sobre Deus. No nosso próximo vídeo, nós vamos olhar como que Samuel deixa a função de juiz, no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, para virar profeta. Paz e bem.